Olá, meu nome é Sérgio, eu sou dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Paz Jobim de Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é Batuque. Antes de começar, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de clicar no sininho para você ser avisado sempre que enviarmos um novo vídeo aqui no canal. Se gostar, deixe o seu like, o seu joinha e, se possível, nos ajude compartilhando nossos vídeos na internet, nas redes sociais e no WhatsApp. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link do blog aqui do meu terreiro, né? E também você pode usar os comentários aqui embaixo para deixar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão e também a sua crítica construtiva, certo? Vamos lá então. Como esse tema é um tema um pouco extenso e é um tema que eu não domino, porque eu sou de Umbanda, Batuque é uma religião, né, é um culto que eu não domino muito, não entendo muito. Então, esse vídeo de hoje vai ser mais baseado em cima de pesquisa, né? Eu tenho aqui uma colinha para me lembrar, e lembrando dos temas, né? Então, o Batuque, ele é uma religião, um culto, que ele é muito conhecido dentro do estado do Rio Grande do Sul, tá? Tem casas aqui em Santa Catarina também. Eu não sei se tem em outros estados, mas no Rio Grande do Sul é um culto muito forte, né? Eu acho que é o que predomina dentro do Rio Grande do Sul, é o Batuque, tá? O Batuque também é conhecido como nação. Quando a pessoa diz eu sou de nação, a pessoa é do Batuque, certo? O Batuque ele é uma religião, digamos assim, que ele se divide em 5 nações, né? Que são Jeje, Cabinda, Nagô, Oió e Ijexá. Ou, em algumas casas, existe uma mescla entre duas nações, né? Como, por exemplo, Jeje e Ijexá. Tem gente que cultua a nação Jeje e Ijexá, que é uma mescla das duas nações, né? A mais antiga, né, é a nação de Oió, apesar de ter pouca gente dentro dessa nação hoje, dentro do Rio Grande do Sul, né? E a mais comum é justamente a Jeje e Ijexá, a mistura dessas duas nações, certo? Existe digamos assim, uma base, digamos assim, como um parâmetro, né, de nascimento do culto do Batuque dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, foi inserido este culto, essa forma de culto dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, por um negro escravo chamado Osuanele, né, Okise Erupê. E aqui no Brasil, ele veio da África, e aqui no Brasil ele adotou o nome de Custódio. Tem um nome completo dele que eu não lembro, tá? Ele ficou conhecido como Príncipe Custódio. Ele era um príncipe africano. E ele chegou no Brasil por volta do ano 1864. Ele faleceu em 26 de maio de 1936. Então é conhecido também como Príncipe Custódio de Chapanã, certo? Então ele é uma das referências do início, do marco de trazer esse modelo de culto africano para o Rio Grande do Sul, certo? O Batuque cultua 12 orixás, né, que são Bará, equivalente a Exu, Ogum, Xangô, Odé, no caso Oxóssi, né, Otim, Iemanjá, Oxum, Oiá, Chapanã, que é equivalente a Obaluaê, Omolu, Ossanha, Obá e Oxalá, certo? Dentro do culto do Batuque, eles chamam a incorporação de ocupação. Quando a pessoa ela incorpora, ela se ocupa de orixá, na linguagem do Batuque, certo? E segundo eles, diferentemente da Umbanda e do Candomblé, que a pessoa sabe que foi está incorporada, que entrou em transe, segundo a tradição do Batuque, a pessoa que é ocupada pelo orixá, ela não sabe da ocupação, sob o risco de ficar louca, né? Não entendo muito como funciona, mas é o que me consta, certo? Dentro do Batuque, os sacerdotes, né, são chamados, assim como no Candomblé de Queto, de Ialorixá e Babalorixá, certo, gente?
Os instrumentos usados no batuque, né, pelo alabê, que é a pessoa que toca, conhecido como alabê ou onilu, né, certo? É usado o tambor, que é diferente do atabaque, da umbanda, do candomblé. Ele é um tambor geralmente de metal, com couro em cima, couro embaixo, né? E é chamado de tambor mesmo. A sineta é usada, né? E o agogô e também o agê, ou como muitos conhecem, o chequerê, que nada mais é do que um porongo, uma cabaça, né? Um porongo, que é feita aquela rede de miçangas em volta, né? E é chacoalhado, tic, 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 né? Que ele chama agê ou chequerê. Também é um instrumento bastante usado na curimba do batuque, certo? Diferentemente do candomblé e da umbanda, o sacerdote, né, ele pode haver acumulação de cargos, ou seja, o alabê, que é a pessoa que toca, ele também pode ser pai de santo, ou vice-versa, certo? Também o outro instrumento usado no batuque é chamado de inhã, é um tambor, né, ele é mais, parece uma forma de uma taça mesmo, né? E só que para tocar nesse tambor só os onilus prontos, os alabês prontos, com todas as suas obrigações arriadas, que pode tocar o inhã, certo? E diferentemente das outras nações, né, algumas tocam com as mãos, outras os alabês tocam com as mãos e outro toca com a guidavi numa mão e com a mão na outra, toca com uma mão e na outra mão a guidavi, certo? E os outros acompanham com as mãos, né? E na nação Jeje usa a guidavi, certo? Outras curiosidades do batuque, certo? É a forma com que eles chamam as roupas, né? No batuque, as roupas são conhecidas como axós, tá? É muito comum você ver no Rio Grande do Sul as casas de umbanda, de artigos de umbanda, lá é muito comum chamar de flora, tá? Então, quando você ver na internet ali a propaganda de uma casa de venda de artigos religiosos afros, né, chamado de flora, geralmente é oriundo do Rio Grande do Sul, né? Ou quando você vê lá uma roupa escrita como axó, né, também é do Rio Grande do Sul, do batuque. Na nação de Cabinda, o orixá que é rei dessa nação é Xangô Kabuká, né? Eu não vou me aprofundar muito sobre esse tema, né, mas só para vocês saberem que o rei da nação de Cabinda é Xangô Kabuká, né? Que as qualidades dos orixás no batuque diferenciam um pouco do candomblé, né? Como também alguns orixás do candomblé não são cultuados no batuque, como é o caso de Oxumaré, de Logum Edé, de Euá, né? E as qualidades também mudam. Por exemplo, Ogum, né? Algumas qualidades de Ogum no batuque é Avagã, por exemplo, né? Que não é conhecido no candomblé. Inhaçã tem Timboá, tem Dirã, né? Bará tem Baralodê, Bará-Gelu, então é um pouquinho diferente, certo? No batuque, o sangue ele é conhecido como Axorô, né? Como alguns conhecem como Egé, muita gente no candomblé é conhecido como Egé, né? Na Umbanda Menga, né? E no batuque é chamado de Axorô, certo? O batuque ele também existe o ritual do jogo de búzios, assim como no candomblé. Se não me falha a memória, uma vez me falaram que no candomblé são 16 búzios e no batuque são 21 búzios usados, ao que me parece, certo? Todo terreiro de candomblé, ou a grande maioria, tem um lugar chamado balé, que nada mais é do que a casa das almas, onde ali se cultuam os antepassados, as almas, os babalorixás falecidos, né, os médios falecidos. Então ali a casa das almas é chamado de balé, certo? E existe também um ritual parecido dentro do batuque com o que é equivalente ao axexê do candomblé, que é o ritual feito para quando uma pessoa desencarna. No batuque se chama Eressum, certo? É muito comum também no batuque as pessoas prontas usarem uma guia, ou mesmo na peneira de búzios, chamada de guia imperial por eles, onde ali tem contas separadas por gomos de todos os orixás, dos 12 orixás cultuados no batuque, né? Essa guia imperial ela
tem representado todos os 12 orixás cultuados no batuque, certo? Existem alguns, digamos assim, rituais feitos no batuque, né? Que, por exemplo, a balança, ou emissor cassum, como também é conhecido, que quando tem uma obrigação de um médium, né? Onde tem o axé de 4 pés, né? Arriado, se faz a balança para fazer a confirmação daquela obrigação. Existe também o ritual do peixe, que geralmente é num outro batuque, que daí é sacrificado um peixe para cada orixá, geralmente o jundiá ou o pintado, certo? Né? E esse peixe ele é servido para a pessoa que está recolhida, para as pessoas do terreiro, e também no batuque, que é feito à noite naquele dia, certo? Que é o batuque do peixe, que representa prosperidade, né? E também existe a mesa de beijo, também é um ritual feito também num batuque específico, né? E quando a pessoa que está em obrigação, ela está pronta, que ela vai, antes dela se poder, digamos assim, voltar à vida profana, existe um ritual chamado o ritual do passeio, né? Que é o iniciado, ele é levado para visitar certos pontos da cidade de Porto Alegre, certo? Que é a capital do Rio Grande do Sul, né? Passando pela igreja da Candelária, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Não, perdão, a igreja do Rosário. E vão passar na igreja do Rosário, onde foi uma igreja totalmente construída por trabalho escravo, né? Depois eles vão para o mercado, né? O mercado público de Porto Alegre. Lá eles fazem compra, tu faz compra, né? Porque lá tem desse mercado tem muitas floras, então eles fazem compras dentro desse mercado, né? Dentro desse mercado existe o assentamento do Bará, o famoso Bará de mercado. Você quer saber mais um pouquinho sobre esse tema? Entra lá na internet e pesquisa Bará de mercado, né? Que é bem no centro do mercado público de Porto Alegre, tem um Bará assentado, né? Alguns dizem que foram os próprios negros que construíram o mercado que assentaram, né? E segundo outros, quem plantou esse baralho de mercado foi o príncipe Custódio, certo? E dali eles saem e visitam o rio Guaíba, onde se jogam moedas, agrados para Oxum, né? Pedindo proteção, axé da Oxum, e depois passa-se em outro terreno, em alguma casa amiga, né? E parte dessas compras que foram feitas no mercado são ofertadas à casa, e outra parte, quando se chega novamente ao terreiro, é botado aos pés dos orixás, e daí sim a pessoa pode voltar à sua vida normal, certo? Então, que eu lembro assim, né, sobre os temas que eu lembro assim sobre o batuque são esses, né? Como eu falei, existem terreiros, eu conheço terreiros aqui em Santa Catarina de batuque, né? Em Laje eu sei que tem o pai Edson de Oxum, em Santa Amada da Imperatriz, se eu não me engano, tem o pai Plácer e a mãe, esqueci o nome dela, de Oiá, a esposa dele, pai Plácer de Aganju, mas o comum mesmo é no Rio Grande do Sul, que é o que predomina o batuque, certo, gente? As cores também dos orixás mudam um pouco, tá? Se eu não me engano, que eu lembro assim que tem mudança, por exemplo, como no candomblé é usado o azulão para Ogum, já no batuque as cores predominantes de Ogum é o vermelho, o branco e o verde, né? Alguns casos, se eu não me engano, só uma qualidade de Ogum, que é Ogum Adiolá, que carrega azul também, certo? Então tem umas mudanças, é totalmente diferente da Umbanda, totalmente diferente do Candomblé, tem o seu axé também, é muito bonito um toque de batuque, certo? Então a gente tem que aprender um pouquinho sobre cada tipo de culto para também aprender a respeitar e entender, certo? Peço desculpa se algum irmão aqui que está vendo esse vídeo é do batuque e eu falei alguma coisa aqui equivocada, por favor deixe nos comentários ali, me corrija, né? Você vai estar acrescentando ao conhecimento dos irmãos. Como eu falei, não sou do batuque, então eu estou falando aqui nesse vídeo é meramente pesquisa. Só que querendo ou não, a gente sabe que as informações às vezes podem ser equivocadas e sem querer eu posso estar passando uma informação equivocada aqui. Então se algum irmão do batuque assistir a esse vídeo e ter algum equívoco de minha parte, por favor deixe nos comentários lá a forma correta, a informação correta, eu fico muito grato,
certo? Os irmãos que assistem esse vídeo também ficarão gratos, certo? Ou se estiver certo, deixa lá o seu like, o seu joinha, né? O seu comentário que está correto, né? O objetivo desse vídeo é enaltecer também a religião do Batuque, que também muitas vezes é criticada, porque não é, em certas regiões do país não é tão conhecida como a Umbanda e o Candomblé, mas é uma religião tão bonita quanto a Umbanda, tão bonita quanto o Candomblé, tão bonita quanto Almas de Angola, certo? Outra curiosidade que eu lembrei aqui agora sobre o Batuque são as oferendas, que também diferem bastante do Candomblé e da Umbanda. Dentro do Batuque, digamos assim, ó, assim como, por exemplo, na África, o Ogum não come feijoada. A feijoada ela foi ofertada, digamos assim, ao orixá Ogum aqui no Brasil. Tá? A feijoada era a comida da senzala, dos negros. Tá? Feijoada é comida de escravo. Então eles pegavam da sua própria comida, né, e também passaram a ofertar ao orixá Ogum. Certo, gente? Ogum era um orixá muito cultuado, requisitado pelos negros, por questão de eles sofriam demais, então eles recorriam principalmente aos orixás guerreiros, né, principalmente os quilombolas, para pedir ajuda, né, porque eles eram açoitados, então né, Exu e Ogum eram muito cultuados, né, o orixá da guerra e o orixá da magia. Então eles passaram a ofertar a feijoada, que é o que eles tinham muitas vezes disponível para agradar Ogum. E da mesma forma, no Rio Grande do Sul, a culinária rio-grandense, certo? Ela predomina, digamos assim, foi adaptada a muitas comidas da nossa cultura para ofertar aos orixás. Então é muito comum dentro do Batuque a Inhaçã, Bará, Ogum, né, e outros orixás comerem pipoca, não só o Chapanã ou Baloaê, também muitos orixás recebem pipoca. Por exemplo, Ogum é muito comum eles ofertarem a costela, certo? Então você vê que como entra a questão da regionalidade, da culinária regional dentro do culto. É o que muitas vezes esses escravos ofertavam o que eles tinham disponíveis dentro daquela região. Então por isso que ficou comum ofertar a costela ou o churrasco para Ogum, certo? Então antes de criticar temos que entender, ok, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter contribuído com o seu conhecimento. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, deixa aqui meu saravá fraterno, axé.